Terminou no final de semana o primeiro turno do Brasileirão 2025. No sábado, Bragantino e Internacional se enfrentaram em Bragança Paulista. O Inter venceu por 3-1, com 2 gols de Ricardo Matias, jogador da base do clube, um jogador que tem quase 2 metros de altura, um centroavante com perfil muito forte e que o torcedor vinha pedindo que ele tivesse oportunidade, mas eu não sei se ele sofreu com lesões. O Roger disse que ele não estava pronto ainda 100% para jogar no profissional. Algo assim, ele teve umas oportunidades lá no Campeonato Gaúcho no começo do ano, que o Inter ganhou. E agora volta a aparecer no time principal e marca 2 gols. O Borré fez algumas partidas boas depois do retorno da Copa do Mundo. Antes também, ele estava ali, antes da data FIFA, né, ele ir para a Colômbia. Mas o Ener Valencia, por exemplo, não vem aparecendo bem há muito tempo. E talvez seja a hora do Ricardo Matias aproveitar essa oportunidade. Ele abre o placar com 7 minutos. O Red Bull Bragantino joga muito mal e entrega. Ele faz de tudo para entregar o gol pro Internacional no começo do segundo tempo, né? Já faz o 2-0 o Inter no primeiro com o gol de pênalti do Alan Patrick. E aí o Ricardo Matias faz mais um no começo do segundo tempo, logo com 1 minuto. O Bragantino tentou entregar 2, 3 vezes até conseguir. E aí depois o Pita até desconta para o Red Bull, com uma falha do goleiro do Inter, na minha opinião, mas o placar final é esse: 3 para o Internacional, 1 para o Bragantino, que vem cometendo erros. Eu acho que deveria se reforçar se quiser realmente lutar por uma vaga em Libertadores ou algo maior do que apenas permanecer na Série A ou se contentar com uma vaga na Sul-Americana. Mas a gente sabe que o jeito do Bragantino é esse mesmo, né? Fazer contratações de jogadores que eles possam vender futuramente e permanecer na Série A. Se disputar uma competição sul-americana, ótimo, não é disputar o título. Esse é o objetivo da Red Bull, basicamente, em qualquer campeonato, né? Você não vê eles sendo campeões, a não ser na Áustria, que é o país sede da Red Bull. E também não tem outros grandes times lá, né? Eles são os maiores do país. Mas no futebol em geral, a Red Bull não tem um projeto tão grande quanto da Fórmula 1 de ser vencedora, né? E na Fórmula 1 também tá feia nessa temporada. O São Paulo venceu por 2-0 o Vitória no Morumbi. O São Paulo segue bem sob o comando do Hernan Crespo, apesar da eliminação na Copa do Brasil, que foi surpreendente, a eliminação nos pênaltis para o Atlético Paranaense. Teve lá a questão da expulsão do Rafael, que para muita gente não foi correta, e eu concordo. Mas de qualquer maneira o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, mas não se deixou abalar no Campeonato Brasileiro, fez o dever de casa e venceu o Vitória. Era o favoritismo do São Paulo, ele cumpriu esse favoritismo, era quase uma obrigação vencer esse jogo em casa. O São Paulo chega agora à primeira metade da tabela, termina ali em 7º lugar o primeiro turno, jogando as 19 partidas, assim como Vitória. Todos os dois times aí jogaram os 19 jogos. Não tem jogo atrasado nem para São Paulo, nem para Vitória. São Paulo termina o primeiro turno em 7º lugar. Claro, dependendo ali de algum time que tem jogo a menos, como Fluminense, Atlético Mineiro, ele pode terminar o primeiro turno um pouco abaixo. Mas o São Paulo termina aí o primeiro turno com 28 pontos, enquanto o Vitória termina com 18, 10 pontos a menos. E o São Paulo tem 7 vitórias no campeonato, 5 foram com o Hernan Crespo no comando, com o Zubeldia foram apenas 2. O Flamengo venceu por 2-1 o Mirassol no Maracanã. Essa foi a primeira vez que o Mirassol foi até o Maracanã e jogou com um uniforme inspirado na seleção brasileira. Jogou com short azul, não com short verde. E viu o Flamengo vencer por 2-1, mas o Mirassol jogou muito bem, né? Vem fazendo um campeonato muito bom, inclusive teve mais posse de bola que o Flamengo. É aquele famoso parabéns pela derrota para o Mirassol. Porque jogou bem e poderia até ter empatado o jogo. Teve chance disso no segundo tempo. A lei do ex apareceu, como sempre. O gol do Mirassol foi do Gabriel, que já jogou no Flamengo. Foi camisa 10 do time. Nos tempos ali das vacas magras do Flamengo. Enquanto Léo Pereira e Gonzalo Plata fizeram os gols do rubro-negro. Então 2-1 para o Flamengo, que termina o primeiro turno na liderança com um jogo a menos que o Cruzeiro. 40 pontos para o Flamengo em 18 jogos. O Cruzeiro terminou com 37 em 19. Então o Flamengo termina o primeiro turno com 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Mirassol também termina o primeiro turno com poucas derrotas. Ele tinha 2 derrotas até então, sofreu a sua terceira agora. Só que ele tem apenas 17 jogos no primeiro turno e 28 pontos. É uma campanha absurda de qualquer maneira. O Mirassol, essa derrota não abala em nada, até porque era esperado.
O Fortaleza recebeu o Botafogo no Castelão e foi atropelado 5-0 para o Botafogo. Esse foi o reencontro do Renato Paiva com o Botafogo, ele que treinou o Botafogo no começo do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Mundo de Clubes. Era o técnico na vitória contra o PSG, mas foi demitido após a eliminação para o Palmeiras. Para o lugar dele, o Botafogo trouxe o David Ancelotti, foi a escolha do John Textor, e o David Ancelotti está tendo um início de carreira bem promissor. Eu acho que o Botafogo tem oscilado talvez em alguns jogos mais difíceis, como foi contra o Cruzeiro, mas foi a única derrota do David até agora, né? Então, era um jogo complicado e acabou sendo surpreendido, perdendo por 2-0, mas ainda assim foi um jogo onde as duas equipes jogaram bem. E o Fortaleza tem um ano muito complicado, um ano difícil que parece que não vai ter recuperação. O Vojvoda dessa vez foi demitido, não à toa Renato Paiva foi contratado. A expulsão do Gustavo Mancha no primeiro tempo influenciou bastante no resultado do jogo, apesar de que tomar 3 gols de cabeça também não era para tomar 5-0 porque estava com um jogador a menos, né? E o Botafogo fez um com o Marçal aos 14 minutos de cabeça. O Marçal marcou 2 gols no jogo de cabeça. E aí o Fortaleza quase conseguiu empatar, mas no segundo tempo o Botafogo conseguiu sufocar e fazer esse 5-0 que poderia ter sido até mais. Os demais gols do Botafogo foram marcados por Arthur Cabral, Davi Ricardo e Matheus Martins vindo do banco de reservas. Bahia e Fluminense empataram em 3-3 e fizeram talvez o grande jogo da rodada, um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro em termos de entretenimento. E essas duas equipes voltarão a se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense saiu na frente com o Germancano aos 9 minutos, ele apareceu sozinho dentro da área e chutou pro gol de primeira. Aos 13 minutos, Facundo Bernal acabou fazendo gol contra e empatou para o Bahia. Everton Ribeiro virou para o tricolor de aço. No começo do segundo tempo, o Germancano fez mais um. Nonato chegou a colocar o Fluminense na frente de novo, fez 3-2, mas Luciano Juba descontou, ou melhor, empatou para o Bahia. O Freitas foi expulso no final da partida e terminou assim 3 para o Fluminense e 3 para o Bahia. Um resultado aí onde o Fluminense teve um aproveitamento muito bom nas finalizações que ele teve, de 8, 5 na direção do gol e 3 gols. O Bahia, como sempre, cria mais oportunidades e não converte tanto. E nesse jogo ele ainda conseguiu converter 3. Eu acho que os dois lamentam por não vencer, mas foi um jogo que entregou entretenimento e entregou um ponto para cada um. Agora é aguardar para ver o que vai acontecer na Copa do Brasil. Eu espero mais 2 jogos desse nível aí. Um na Fonte Nova e outro no Maracanã. O Palmeiras venceu por 2-1 o Ceará no domingo. Flaco Lopes e Vitor Roque marcaram a primeira vez que o Abel decide colocar os dois juntos. Não como titulares, mas eles chegaram a ficar em campo juntos por algum tempo. O Flaco Lopes veio do banco de reservas, junto com o Felipe Anderson, o Kelvin e o Emiliano Martins, além do Alan Elias. E o Palmeiras consegue essa vitória de virada em casa contra o Ceará. O Lourenço tinha aberto o placar pro Vozão, mas o Flaco e o Vitor Roque, o Flaco de pênalti, o Vitor Roque depois marcando uma bela jogada pelo lado direito do Palmeiras. Termina 2-1. A Leila que bancou o Abel na última semana, embora a torcida organizada principalmente estivesse criticando e até pedindo a saída dele. A Leila quer renovar com ele até 2027. Se o Abel aceitar, o contrato será renovado. Em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro se enfrentaram e empataram em 1-1. Com 20 segundos, o Atlético Mineiro já pulou na frente do placar. Gabriel Menino fez o gol do Galo. O Vasco tinha o desfalque do Lucas Piton na lateral esquerda, ele que está na mira de alguns times europeus até. Ele estava suspenso, então o Diniz resolveu improvisar o Pumita jogando pelo lado esquerdo e não colocar o Vitor Luiz ou o Leandrinho. E o gol sai justamente do lado do Pumita, né? Com 20 segundos o Pumita já deu espaço e o Gabriel Menino marcou um golaço por sinal. E aí aos 17 minutos o Coutinho sofre um pênalti. Verratti bate e empata o jogo pro Vasco. O Vasco teve chances de virar o jogo. O Everson fez uma defesa fantástica numa cabeçada que eu não lembro se foi do Verratti ou do Ryan. Mas quando é cabeçada provavelmente é o Verratti que é especialista nisso. E o Verratti vai ser desfalque no próximo jogo. Tava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Santos. Ele que foi decisivo na primeira rodada do campeonato contra o Santos em São Januário, né? Então ele não vai enfrentar o Santos lá
no Morumbi, o jogo não vai ser na Vila. Mas devemos ter o encontro, né, Neymar e Felipe Coutinho, que nenhum dos dois jogou lá no primeiro jogo, agora os dois devem jogar. Bom, um resultado ruim para as duas equipes, mas principalmente para o Vasco. O Atlético certamente já abriu mão do título. Ele tem jogos atrasados, mas não dá para imaginar o Atlético Mineiro disputando o título do campeonato, né? Mesmo que ele ganhe esses dois jogos que estão faltando, vai ter que fazer um segundo turno perfeito e contar com resultados ruins de Flamengo e Cruzeiro. E o Palmeiras também, que está na briga, né? Esses são os três times que estão lutando realmente pelo título no momento. O Bahia está ali em quarto lugar com 30 pontos, também tem os seus dois jogos a menos, como o Palmeiras também. Então o Palmeiras é quem está mais próximo mesmo da dupla Flamengo e Cruzeiro. E o Cruzeiro, desses quatro times, ou três, é melhor dizendo, é o único que tem os 19 jogos. Mas para o Vasco é um empate muito lamentável por continuar na zona de rebaixamento. Ele também tem dois jogos a menos, ele pode terminar o primeiro turno fora da zona, caso ele vença o Juventude e o Mirassol. Mirassol não, perdão, é o Juventude e o Bahia. O Mirassol, o Vasco perdeu na 18ª rodada. Cruzeiro e Santos se enfrentaram no Mineirão e o Santos venceu por 2-1. Por essa ninguém esperava. O Cruzeiro sai na frente com o Fabrício Bruno aos 43 minutos do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santos conseguiu a virada com Guilherme e Gustavo Cabadeiro. Neymar fazendo um bom jogo, mais um jogo onde ele completa os 90 minutos. Ah não, dessa vez ele saiu, né? Eu não vi o jogo ao vivo, então eu achei que ele tinha ficado até o final, mas ele saiu na reta final da partida. E depois vestiu a camisa do Cruzeiro lá, que ele trocou com o Caio Jorge. Mas ainda deixou o Fabrício Bruno no chão enquanto ele estava em campo, né? Não deu assistência, não fez gol. Perdeu um gol que ele poderia ter virado o jogo para o Santos antes do gol do Cabadeiro. Uma bola ali mal atravessada na área do Cruzeiro, ele acabou chutando por cima do gol do Cássio. Mas entortou ali o Fabrício Bruno, que deu um pique, né, para marcar o Neymar. Se ele tivesse ficado parado, ele não seria humilhado daquela maneira, né? Ele marcou o gol, depois tomou esse drible e viu o Cruzeiro ser derrotado em casa ainda pelo Santos. Santos que emplaca 2 vitórias consecutivas e termina o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Ele ainda tem um jogo a menos. E o impossível aconteceu na última rodada do primeiro turno. O Sport venceu o jogo, ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre por 1-0. Matheus Leonardo fez o gol do Sport. Isso só mostra como o Grêmio também está muito mal. O Grêmio tem um jogo a menos em relação às outras equipes que tem 19, né, que são a minoria, São Paulo, Cruzeiro, Vitória. E o Grêmio tem um jogo a mais que o Vasco, por exemplo, que está na zona. E um jogo a mais também que o Juventude. Ou seja, se o Vasco vencer esses dois jogos que ele tem atrasado, ele passa o Grêmio e joga o Grêmio para trás. Claro, o Grêmio também pode vencer o seu jogo e é 23 pontos. Se ele fizer isso, ele continua acima do Vasco na tabela. Mas, pois bem, o Sport conseguiu essa vitória. O Sport vem melhorando nos últimos jogos, mas ainda não tinha conseguido vencer. E agora conseguiu. Conseguiu não tomar gol, conseguiu fazer um e saiu vitorioso lá da arena do Grêmio. O torcedor do Grêmio fica muito preocupado. Eu acho que o Grêmio tem grande chance de cair. Eu vejo um cenário pior que o do Vasco, pior que o do Santos, pior que o do Corinthians, que também ali não está salvo, já tem uns 19 jogos, tem 22 pontos, só 2 a mais que o Grêmio. E talvez até pior que o Fortaleza. Eu diria que o time do Grêmio no papel é pior que o Fortaleza. Então temos que ver se o Grêmio vai se reforçar. Fez algumas contratações, né? O Balbuena estreou nesse jogo e não foi muito positiva a estreia dele. Não que ele tenha sido culpado do gol, mas... Enquanto isso, o Juventude venceu por 2-1 o Corinthians. Essa foi a primeira vitória do Carpini nesse retorno dele ao Juventude. E o Corinthians parece que virou freguês do Juventude, né? Mais uma derrota para o Juventude no Campeonato Brasileiro. Destaque no Corinthians são as atuações do Mateuzinho nos últimos jogos. Ele tem jogado bem, melhorando seu cruzamento, sua batida na bola, né? Fez um golaço de falta nesse jogo, mas Gabriel Talhari e Matheus Babi marcaram 2 gols e o Juventude venceu por 2-1. O Romero foi expulso na reta final do jogo. Então, vitória do Juventude de Nenê e Thiago Carpini. Classificação após 19 rodadas, não para o Flamengo, que apesar de não ter 19 jogos, lidera o campeonato com 40 pontos,
12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 33 gols marcados, o melhor ataque do primeiro turno e apenas 8 gols sofridos. O Flamengo levou apenas 2 gols no Maracanã e o Mirassol conseguiu fazer um deles. O outro foi na primeira rodada contra o Internacional. E agora vai fazer 3 jogos em sequência contra o Inter, né? Amanhã pela Libertadores, no final de semana pela abertura do segundo turno e depois de novo o jogo da volta pela Libertadores. O Cruzeiro terminou com 37 pontos na segunda posição e o Cruzeiro já jogou os 19 jogos. Teve 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 31 gols marcados, segundo o melhor ataque, 13 gols sofridos, segundo a melhor defesa. O Palmeiras tem 36 pontos, 2 jogos para fazer ainda, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Bahia tem 30 pontos na quarta posição, também com 2 jogos para fazer. Botafogo a mesma coisa e tem 29 pontos. Mirassol também com 2 jogos a menos tem 28 pontos em sexto lugar. O Mirassol termina o primeiro turno com 2 jogos a menos em zona de classificação para a Libertadores. É uma campanha memorável. O Mirassol já se salvou do rebaixamento. Não dá para acreditar que eles vão fazer uma campanha tão ruim no segundo turno a ponto de ser rebaixado. Então acho que o sonho do Mirassol vai ficar vivo até o final de conseguir uma vaga em competição continental. Mesmo que não seja Libertadores, que é o ápice, né? Mas se for uma Sul-Americana para um time como o Mirassol que está participando pela primeira vez da Série A, já vai ser histórico. Já está sendo histórico. O São Paulo terminou ali em sétimo lugar e ele já fez os 19 jogos, 28 pontos para o São Paulo, 27 para o Bragantino também com os 19 jogos completos. Fluminense com 17 jogos tem 24 pontos, a mesma coisa o Atlético Mineiro. O Internacional também tem um jogo a menos, ele tem 24 pontos, mas tem um jogo a mais que Fluminense e Atlético. O Ceará também com um jogo a menos igual ao Internacional tem 22 pontos. Corinthians com os 19 jogos fez apenas 22 pontos. Santos com um jogo a menos tem 21 pontos. Grêmio 20, um jogo a menos também. Vitória, tendo jogado todos os jogos, tem 18 pontos. O Vasco em 17 jogos fez 16 pontos. E ele abre a zona de rebaixamento. O Fortaleza em 18 jogos fez 15 pontos. Juventude em 17 fez 14. E o Sport também em 17 fez 9. Finalmente conseguiu uma vitória. Tem 6 empates e 10 derrotas a equipe do Sport. Saldo de menos 15, mas o pior saldo do campeonato é o do Juventude com menos 23. E o artilheiro do Campeonato Brasileiro é Caio Jorge. Ele termina o primeiro turno com 13 gols. O Arrascaeta tem 10, Pablo Verratti tem 10 também, Pedro Raul 7 e Reinaldo, King Naldo do Mirassol 7 também. Nas assistências estão Arrascaeta com 6, ele lidera, e com 5 tem o Alan Patrick do Cruzeiro, Alan Patrick do Internacional, Caio Jorge do Cruzeiro, Mugni do Ceará e Matheus Pereira do Cruzeiro.